A gente sempre escuta que dinheiro não compra felicidade, né? Mas vamos combinar. Nada se compara à facilidade de medir o progresso com a grana. Saúde é fundamental, claro, mas tentar quantificar o quanto você está saudável é missão impossível. Já a conta bancária, transparência total. Aí você vê na lata se está indo bem ou se está atolado na lama. Mas se é tão simples medir o sucesso financeiro, por que tanta gente vive no sufoco ano após ano sem sair do lugar? A resposta é dura, mas simples. Eles estão presos numa jaula mental, numa prisão invisível feita de crenças limitantes, de pensamentos que se repetem como um mantra infernal. E se eu te disser que existem dois princípios básicos, dois macetes poderosos, que ao serem entendidos e colocados em prática, destroem essas grades e abrem as portas para uma vida de prosperidade real, aquele tipo de riqueza que transforma tudo, a sua vida, a sua família e até as próximas gerações. Pode colar metas na parede, repetir afirmações como um papagaio, escrever cheques para si mesmo com o valor dos seus sonhos, tipo o Jim Carrey, né? Mas nada disso vai adiantar se você não souber exatamente onde está agora. A maioria quer escapar da situação, mas nem sabe onde está pisando. Esse é o primeiro erro, um tiro no pé. Você não consegue traçar uma rota se não sabe o ponto de partida. É como usar um GPS sem ativar a localização. O destino está lá, mas o aplicativo não encontra o caminho porque você se recusa a admitir onde está. Vi isso de perto na minha própria família. Lembro como se fosse hoje das visitas aos meus tios. Ele trabalhava até tarde todas as noites para pagar as contas. Sem carro, dependiam de ônibus e metrô para cruzar Toronto. No mesmo ciclo, ano após ano. No Natal, corriam desesperados pelas lojas, enfiando dívidas no cartão para comprar presentes aos filhos, com aquela esperança ou ilusão de que o próximo ano seria diferente. Mas eu sabia que não seria, e falei para ele: "Você quer a verdade mesmo? Suas palavras são só conversa. O próximo ano vai ser igualzinho a este porque você continua sendo a mesma pessoa." Pode ter parecido rude, e foi, mas ele precisava acordar. Você sente o peso dessa verdade? Quantas vezes você prometeu mudar e nada aconteceu? Quantas promessas quebradas? Sabe por quê? Porque você fazia promessas para uma versão de si mesmo que você mal conhecia. Você desconhecia sua própria posição emocional, mental e espiritual, inconsciente dos padrões que ditam suas ações, seus sentimentos, seus desejos. Por isso, tanta gente fica presa nesses ciclos viciosos. Anestesiada emocionalmente, diz que quer mudar, mas não muda, porque não percebe que está parada no mesmo lugar há anos. Já se perguntou: será que sou a mesma pessoa de 3 anos atrás? Ou pior, meus resultados são os mesmos de 3 anos atrás? Se a resposta for sim, amigo, você está estagnado, mas não precisa continuar assim. Existe um padrão oculto por trás de tudo isso: o seu paradigma. São programas mentais que comandam seus hábitos e comportamentos. Você não gasta dinheiro por impulso, mas porque seu paradigma te condiciona a isso. Você não procrastina por preguiça, mas porque seu paradigma te treina para fugir do desconforto. E o pior, você nem sabe que está sendo controlado. O paradigma é invisível, mas os resultados são gritantes. Dívidas, ansiedade, relacionamentos tóxicos, frustração crônica. E o mais incrível, você pode mudar esse paradigma, mas não vai conseguir enquanto não admitir, com total sinceridade, a sua situação atual. Meus tios, depois daquela conversa franca, fizeram meu seminário, e eu cobrei por ele, porque sabia que o investimento financeiro ia criar um compromisso. De graça, eles teriam desistido na 3ª semana, mas, como pagaram, eles persistiram, resistiram e entenderam. No começo, minha tia nem conseguia escrever uma lista de desejos. Ela travou dizendo: "Eu não sei o que eu quero." E assim vive a maioria, sem saber o que quer, porque não se permite querer, presa num modo de sobrevivência, não de criação. Mas ali, com o tempo, ela começou a escrever e quando começou não parou mais. Palavras e sonhos reprimidos por décadas jorraram. Ali nasceu uma nova mulher, uma nova consciência.
Quando eles faleceram, tinham construído uma empresa de sucesso. Viviam em 2 casas, uma no Canadá e outra na Flórida. E deixaram um legado que até hoje inspira. Eles conseguiram porque primeiro encararam com brutal honestidade a realidade deles. E você? Está disposto a essa autoanálise brutal? Consegue encarar sua situação real? Sem desculpas, sem drama, sem querer parecer forte? Porque se você não admitir onde está, vai continuar no mesmo lugar. E daqui a 1 ano, vai dizer de novo, agora sim. Mas não vai ser, não até que você enfrente sua verdade. Sua verdade é a chave para o próximo nível. Pode doer, mas também pode libertar. Porque só entendendo a prisão, você quebra as correntes. Só sabendo onde está, você pode construir o caminho para onde quer ir. Então eu te pergunto, você sabe onde está? Ou está fugindo da resposta? Porque o mapa da sua liberdade começa na verdade crua e honesta sobre quem você se tornou. O próximo passo depende da sua disposição de enxergar. Saber onde está é o primeiro passo, mas sem saber para onde ir você só gira em círculos. Esse é o destino da maioria. Acordam, vivem no automático, tentam sobreviver e dormem esperando que o amanhã seja diferente, sem definir o que diferente significa. Não definem porque não aprenderam. Não foram ensinadas a criar uma imagem clara do futuro desejado. Foram ensinadas a se conformar. Por isso eu digo, você precisa saber exatamente o que quer, com clareza, detalhes, propósito. Desejar mais dinheiro não é suficiente. É vago, abstrato. O universo não responde ao vago, mas à precisão, à vibração intensa e específica do que você deseja. Ao definir com clareza, você ativa um processo invisível, mas poderoso. Altera sua vibração, atrai recursos, pessoas, ideias. Mas tudo isso acontece depois que você decide, não antes. Dei uma tarefa simples para minha tia num seminário. Escrever tudo o que queria. Ela congelou, não sabia o que escrever, me olhando confusa, dizendo, Bob, eu não consigo pensar em nada que eu queira. Imagine, uma mulher adulta, com uma vida inteira pela frente, e não conseguia listar um único desejo. Por quê? Porque passou anos, talvez décadas, vivendo para os outros. Filhos, marido, obrigações. Ela se esqueceu. Esqueceu quem era. Esqueceu de sonhar. Isso acontece com mais gente do que você imagina. Pessoas boas, honestas, trabalhadoras, mas ensinadas a não pedir muito, a não esperar muito, a não querer demais. Talvez tenha acontecido com você. Talvez nem perceba que se sabota há anos por não ter coragem de declarar o que quer da vida. Mas naquele dia, ela pegou o papel e começou a escrever. Primeiro uma palavra, depois 2, 3, e não parou mais. Foi como abrir uma represa. Ela reencontrou a versão sonhadora dela, os desejos. Esse simples ato de escrever com clareza iniciou uma transformação silenciosa, porém irreversível. E sabe o que aconteceu? Ela e meu tio construíram uma vida completamente diferente. Saíram da sobrevivência e entraram na criação. Criaram uma empresa, prosperaram, ajudaram os filhos, viajaram. Viveram com dignidade e propósito. Não foi mágica, mas intenção e clareza. Então diga-me, o que você quer? Não me diga mais dinheiro. Quanto? Para quê? Em quanto tempo? Quer abrir um negócio? Ter liberdade de tempo? Comprar uma casa? Dar uma vida melhor aos filhos? Diga, escreva, especifique. Porque toda vez que você toca nesse desejo com clareza, algo dentro de você se move. É como acionar um interruptor. Um sistema começa a operar a seu favor, mas se você não clarear, nada acontece. Eu carrego um cartão no bolso com meu objetivo. Faço isso há décadas. Toda vez que toco nesse cartão, uma parte do meu cérebro se ativa. A imagem do que eu quero aparece na minha mente, como apertar um botão. E sabe o que é mais interessante? Essa prática me manteve no rumo por quase 60 anos. Você não precisa de nada externo. Apenas escrever com sinceridade o que você quer. Tocar nisso todos os dias, pensar e sentir isso todos os dias. É assim que você muda sua vibração. E tudo começa a mudar quando a vibração muda. Tem gente que acha que isso é espiritualidade,
outros que é pseudociência. Mas a física quântica já mostrou que tudo é energia, inclusive você, e sua frequência determina o que você atrai. Já percebeu que, quando você está negativo, atrai mais problemas? E quando você se sente bem, até o trânsito parece cooperar? Não é coincidência, mas vibração, que nasce da imagem mental que você alimenta. Mas você só pode alimentar o que está claro, e o que está claro ganha força. Então, eu te desafio. Escreva seu objetivo hoje, um só, mas que seja real, verdadeiro, que faça seu coração acelerar. Carregue isso com você. Leia, toque, visualize. Faça isso por 90 dias. Não espere resultados no primeiro ou segundo dia, mas no 90º algo terá mudado. E você saberá, com todas as células do seu corpo, que finalmente sabe para onde está indo. Pensar é o maior poder, mas quase ninguém te ensina a usá-lo. Por isso tanta gente apaga incêndios, tropeça na pressa, tentando sobreviver em vez de criar. O que mais me impressiona é que todos nós temos essa capacidade extraordinária de imaginar, projetar e transformar. Mas escolhemos reagir, temer, repetir. Pensamos sim, mas nos piores cenários. Dívidas, frustrações, medo do fracasso, no que os outros vão dizer, na escassez, no passado. E depois nos perguntamos por que a vida não anda. Mas o pensamento não é só uma atividade mental. É uma força, uma frequência, uma energia que se propaga. Seus pensamentos não ficam presos na sua cabeça. Eles se expandem, colidem com o universo e voltam em forma de circunstâncias. Aprendi isso ao trabalhar com o capitão Edgar Mitchell, da missão Apollo. Ele foi à Lua, literalmente, mas não foi o espaço que me impressionou, mas o que ele descobriu sobre o poder da mente. Ele fazia experimentos de transmissão de pensamento da Lua para a Terra, sim, testava a comunicação mental com pessoas aqui, enquanto estava no espaço, e funcionava. E talvez você esteja pensando, Bob, isso é loucura. Mas o que é mais louco? Acreditar que o pensamento viaja no tempo e no espaço, ou viver uma vida inteira sem saber que pode mudar tudo com o que pensa? Pensamento é causa, resultado é efeito. Você vive hoje o reflexo exato dos pensamentos que mais repetiu ontem. Já percebeu isso? Percebi isso brutalmente ao entrar no presídio de segurança máxima de Kingston. Fiz um acordo com a administração. Queria falar com todos os presos. Eles disseram que não seria possível. Tem caras muito perigosos aqui, Bob, me alertaram, mas eu insisti. Eles não são maus, apenas pensam que são, e vocês também pensam isso. E eles me deixaram entrar. Havia um homem lá dentro, Joe, em confinamento solitário havia 7 anos e meio. Cometera um crime brutal, mas eu via outra coisa nele. Alguém que nunca aprendeu a pensar diferente. No começo, ele só atrapalhava, se sentava no fundo da sala, fazia barulho, debochava. Eu sinceramente estava com medo. Mas algo em mim não me deixava desistir. Até que um dia, cansado de ser interrompido, fui até ele tremendo por dentro e disse, você deve ser o sujeito mais burro que eu já conheci. Ele ficou vermelho. Achei que seria meu fim. Mas ele riu e naquele momento algo mudou. Na semana seguinte ele sentou na frente. E se alguém atrapalhava, ele olhava feio e calava o sujeito na hora. Joe virou meu aliado, saiu da prisão, virou meu colaborador, meu amigo. Tudo porque ele aprendeu a pensar de uma nova forma. Começou a enxergar possibilidades, a imaginar uma nova identidade e pensamento após pensamento, ele se tornou outro homem. Agora me diga, você já pensou seriamente no que tem pensado? Gasta mais tempo imaginando o que pode dar certo ou o que pode dar errado? Passa o dia sonhando ou se sabotando com preocupações? Seu cérebro é como uma antena. Emite e recebe frequências, e sua vida está sintonizada com o que você mais pensa e sente. A Universidade de Harvard publicou pesquisas mostrando que pessoas que se dedicam à visualização criativa têm melhor desempenho, menos estresse e maior controle da vida. Não é coincidência, é ciência. Se você passa a vida dizendo, sou azarado, comigo nada dá certo, dinheiro some da minha mão,
Nunca consigo o que quero. O que você acha que vai acontecer? Você está criando uma profecia, um decreto vibracional, e o universo que sempre ouve dirá: ok, está feito. Mas você pode mudar isso, começando pela decisão de escolher seus pensamentos como quem escolhe a direção de um navio. Escolha com cuidado, com intenção. Pense com clareza, com propósito, como quem sabe que está moldando sua própria realidade. Você é muito mais poderoso do que foi ensinado a acreditar. E quando descobrir isso, de verdade, nunca mais pensará e viverá da mesma forma. Já tentou mudar um hábito e se frustrou por não conseguir manter a mudança por mais de uma semana? Já prometeu acordar mais cedo, parar de gastar à toa, dar o primeiro passo naquele projeto que vive adiando e acabou voltando para o mesmo ponto? Isso não acontece porque você é fraco, indisciplinado ou preguiçoso. A razão é muito mais profunda e poderosa. Você está sendo controlado por algo chamado paradigma. E se você não entender isso, não importa quantos vídeos assista, livros leia ou metas escreva, você continuará voltando para o mesmo lugar. O paradigma é um conjunto de crenças, hábitos e padrões mentais enraizados em suas células, seu sistema nervoso, seu comportamento automático. Ele funciona em silêncio, decide como você acorda, reage, lida com dinheiro, relacionamentos, sonhos. Ele te diz o que é confortável e perigoso. E se você tentar sair da zona que ele define como segura, ele fará de tudo para te puxar de volta. Um exemplo real. Sou destro, mas nos últimos anos passei a escrever todos os dias com a mão esquerda. Por quê? Porque precisava quebrar a programação. Me propus a escrever todos os dias sem falhar, mesmo em viagens cansado, mesmo quando meu paradigma dizia: Bob, deixa para depois. E teve um dia em particular. Estava prestes a viajar. Aqueles dias longos e cansativos, sabe? Meu corpo queria aliviar o peso, deixar o caderno em casa. Meu paradigma gritava: você não precisa disso hoje. Mas naquele momento ouvi outra voz. Aí está, é isso que ele quer. Ele quer vencer de novo. Então levei o caderno, escrevi, fiz o que prometi. Porque entendi, se permito que o paradigma vença uma vez, ele volta a dominar tudo. O paradigma não quer que você cresça, quer que você repita. Você percebe isso quando tenta fazer algo novo e sente desconforto, aquele frio na barriga, aquele medo sem lógica. Percebe isso quando escuta uma ideia que poderia mudar sua vida e pensa: mas isso não é para mim. Isso deve funcionar para os outros, mas não para mim. Não tenho tempo, dinheiro, sorte. Essas frases não vêm de você, mas do seu paradigma. Vi isso inúmeras vezes. Gente com um potencial extraordinário sendo sabotada por uma estrutura mental que nem sabia que existia. Talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez esteja lutando, achando que o problema é você, quando, na verdade, o que precisa mudar é sua estrutura invisível, o conjunto de crenças que você nem escolheu, mas carrega desde os primeiros anos de vida. Já parou para pensar como chegou até aqui? O que formou quem você é? Desde a concepção, você foi programado. Genética do seu pai, mãe, avós, o ambiente em que cresceu, o idioma que falava, a comida que comia, tudo moldou o seu você. Se tivesse sido criado do outro lado do mundo, falaria outra língua, teria outros gostos, outras ideias, outro estilo de vida. Seria uma pessoa totalmente diferente, não porque quis, mas porque foi programado. Então pergunto, se toda essa programação aconteceu sem sua permissão, o que o impede de reprogramar sua mente agora, conscientemente? Mas não basta querer. É preciso aprender a agir contra o paradigma. Fazer o que é desconfortável. Criar o hábito de escolher o novo, mesmo quando o antigo parece mais fácil. E, principalmente, estar consciente de que será testado todos os dias. Ouvirá vozes internas dizendo: para, não faz, deixa para depois. E quando ouvir, saiba, não é você, é o velho sistema tentando sobreviver. Vi homens e mulheres mudarem vidas inteiras ao romper com esse sistema. Vi gente saindo da pobreza, da prisão, do vício, da depressão, e vi outras pessoas, com as mesmas oportunidades, afundarem porque não quiseram enfrentar o desconforto da mudança.
Tem um ponto que poucas pessoas falam. Mudar o paradigma dói. Sim, dói, porque você está matando uma identidade antiga, enterrando crenças que o acompanharam por décadas. Mas é nessa dor que nasce a liberdade. Nessa ruptura que você começa a ver o mundo com outros olhos, é aí que o dinheiro vem, as ideias vêm, as pessoas certas vêm, porque agora você é outro. E sabe de uma coisa? A maioria não fará isso, porque é mais fácil culpar o governo, os pais, o azar. É mais fácil continuar sofrendo do que abrir mão da identidade de vítima. Mas se você chegou até aqui ouvindo cada palavra com atenção, talvez seja diferente. Talvez esteja pronto. Talvez hoje seja o dia em que você olha para si mesmo e diz: chega, eu vou reprogramar minha vida. Vou romper com o velho e construir o novo. Um pensamento, uma ação, uma decisão por vez. E quando fizer isso, eu te garanto, você nunca mais será o mesmo, porque agora o paradigma não o controla mais. É você quem está no comando. Quer mudar de vida radicalmente? Comece mudando a sua forma de ver as coisas. A situação atual importa pouco. O que vai definir seu futuro é o caminho que você escolhe trilhar e a sua mentalidade a partir de agora. Você mesmo é o condutor da sua própria história, o arquiteto da sua prosperidade ou da sua estagnação. Se você se identificou com isso, prepare-se para o próximo passo. O vídeo que está aparecendo agora vai te levar para outro nível, te dando mais clareza, poder criativo e um novo olhar sobre a vida. Um conteúdo perfeito para quem busca evoluir um pouquinho a cada dia, se superar dia após dia. Valeu por estar aqui. A gente se encontra no próximo vídeo e continua essa jornada juntos.